Homilia diária, domingo, 12 de agosto de 2018. Olá, minha família de oração, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos, a partir deste exato momento, a reflexão da liturgia de hoje. Comecemos a nossa experiência em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, junto com o perdão a uma pessoa, é necessário reconhecer que Deus não faz monstros e, portanto, o nosso ser ele está cheio de coisas boas e coisas belas e de muitas possibilidades. Na história de cada ser humano existem obras boas, intenções positivas, coisas belas que Deus mesmo provocou com os impulsos do Espírito Santo. É necessário reconhecer essa coisa, não para orgulhar-nos, mas para reconhecer a obra do Espírito e descobrir as valiosas possibilidades que existem em nossa vida. Isto é necessário para poder olhar da mesma forma para os outros, com olhos positivos. É bom então repassar o próprio passado para recordar essas coisas que nos fazem sorrir. Essas coisas realmente fazem nós sorrirmos, essas ações importantes que brotaram de nós, essas coisas positivas que nós conseguimos fazer ou até mesmo dizer, esses momentos que nos fazem sentir que valeu a pena nascer. É preciso ver como o Espírito Santo foi atuando na própria vida, deixando sua mensagem de pouco a pouco, no meio das tristezas, no meio dos fracassos, dos erros e até mesmo das dificuldades. O Espírito Santo é o grande artista, que também das coisas más pode tirar algo bom, algo que só com o passar do tempo pode se chegar a descobrir. A liturgia de hoje, desse 19º domingo do tempo comum, dá-nos conta, uma vez mais, da preocupação de Deus em oferecer aos homens o pão da vida plena e definitiva. Por outro lado, convida os homens a realmente prescindirem do orgulho, da autossuficiência e acolherem com recolhimento e gratidão os dons de Deus. A primeira leitura mostra como Deus se preocupa em oferecer aos seus filhos o alimento que dá vida. No pão cozido sob pedras quentes e na bilha de água, com que Deus realmente retempera as forças do profeta Elias, manifesta-se o Deus da bondade, o Deus do amor, ele cheio de solicitude para com os seus filhos, que anima os seus profetas e lhes dá uma força para testemunhar, mesmo nos momentos de dificuldades e também de desânimo. O Evangelho, ele apresenta Jesus como pão vivo que desceu lá do céu para dar a vida ao mundo, para que esse pão sacie definitivamente a fome de vida que reside no coração de cada homem ou mulher. É preciso acreditar, isto é, aderir a Jesus, acolher as suas propostas, aceitar o seu projeto, segui-lo no sim a Deus e no amor aos nossos irmãos. A segunda leitura mostra-nos as consequências da adesão a Jesus, o pão da vida. Quando alguém acolhe Jesus como pão que desceu lá do céu, torna-se um homem novo, que renuncia à vida velha do egoísmo, do pecado, para viver na caridade, para viver realmente como sendo um exemplo de Cristo. Na primeira leitura de hoje do livro dos Reis, a cena apresenta-nos um Elias abatido
um Elias deprimido, um Elias solitário, face à incompreensão e à perseguição de que ele é alvo. O profeta sente que falhou, que a sua missão está condenada ao fracasso e que a sua luta o conduzia a um beco sem saída. Ele sente medo, ele está prestes a desistir de tudo. O pedido que o profeta faz a Deus, no sentido de lhe dar a morte, reflete o seu profundo desânimo, a sua desilusão, a sua angústia e o seu desespero. É uma cena tocante, uma cena que nos recorda que o profeta é um homem e que está por isso condenado a fazer a experiência da sua fragilidade, a experiência da sua finitude. No entanto, oh glória, no entanto, Deus não está longe, Deus não abandona o seu profeta. O nosso texto refere, neste contexto, a solicitude e o amor de Deus, que oferece a Elias pão cozido sob pedras quentes e uma bilha de água. É sim, é a confirmação de que o profeta não está perdido, não está abandonado por Deus, mesmo quando ele é incompreendido, é perseguido pelos homens. A cena garante-nos a presença contínua de Deus e o seu cuidado com aqueles que ele chama, a quem ele dá o alimento, a quem ele é o alento para serem fiéis à missão, mesmo em contextos adversos. Repare-se como Deus, ele não anula a missão do profeta, não. Ele nem sequer elimina os perseguidores, mas ele limita-se a dar ao profeta a força. Uma força para que ele possa continuar a sua peregrinação. Alimentado pela força de Deus, o profeta caminha durante 40 dias, 40 noites, até o monte de Deus, o Horebe. A referência aos 40 dias e 40 noites alude certamente à estadia de Moisés na montanha sagrada, onde se encontrou com Deus e onde ele recebeu do Senhor, de Javé, quer dizer, as tábuas da lei. Também pode aludir à caminhada do povo durante 40 anos pelo deserto até alcançar a terra prometida. Em qualquer caso, essa peregrinação a Horebe, o Monte da Aliança, é um regresso às fontes, uma peregrinação às origens de Israel como povo de Deus. Perseguido, incompreendido, desesperado, Elias necessita revitalizar a sua fé, reencontrar o sentido da sua missão como profeta do Senhor e como defensor dessa aliança que Deus ofereceu ao seu povo no Horebe, o Monte Sinai. No quadro que o texto nos apresenta, Elias aparece como um homem realmente vencido pelo medo e pela angústia, marcado pela decepção e pelo desânimo, que experimentou dramaticamente a sua impotência no sentido de mudar o coração do seu povo e que por isso ele desistiu de lutar. A sua desilusão é de tal forma grande que ele prefere morrer a ter de continuar. Este Elias, ele testemunha essa condição de fragilidade e de debilidade que está sempre presente na experiência profética. É um quadro que todos nós conhecemos bem. A nossa experiência profética está muitas e muitas vezes marcada pelas incompreensões, pelas calúnias, pelas perseguições. Outras vezes é o sentido da nossa impotência no sentido de mudar o mundo, que nos angustia, o mundo que acaba nos desanimando. Outras vezes ainda é a constatação da nossa fragilidade, dos nossos limites, da nossa finitude que nos assusta. Como responder a um quadro desse tipo? E como encarar essa experiência de fragilidade e também de debilidade? A solução será baixar os braços e abandonar a luta. Quem pode ajudar-nos a enfrentar o drama da desilusão, o drama da decepção? O nosso texto garante-nos que Deus, ele não abandona aqueles a quem ele chama. Aquele que ele chama a dar testemunho profético.
no pão cozido sob pedras quentes e na bilha de água com quem Deus retempera as forças de Elias, manifesta-se o Deus da bondade, o Deus do amor. Ele é cheio de solicitude para com seus filhos, que animam os seus profetas e lhes dá uma força para realmente testemunhar, mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos de desânimo. Quando tudo parece cair à nossa volta, enquanto a nossa missão parece ser condenada ao fracasso, é em Deus que nós temos que confiar e é nele que nós temos de colocar a nossa segurança e a nossa esperança. Como nota marginal, atendemos na forma de atuar de Deus. Ele não resolve magicamente os problemas do profeta. Ele nem se substitui ao profeta. O profeta deve continuar assim a sua missão, enfrentando os mesmos problemas de sempre. Mas Deus apenas alimenta o profeta, dando-lhe a coragem para continuar a sua missão. Por muitas vezes pedimos a Deus que nos resolva milagrosamente os problemas com um golpe de mágica, enquanto nós ficamos aqui de braços cruzados, olhando lá para o céu. O nosso Deus, ele não se substitui ao homem, ele não ocupa o meu, o seu, o nosso lugar. Ele não estimula com a nossa preguiça, a nossa instalação, mas está ao lado sempre de quem precisamos dele, dando-nos a força, uma força para vencer todas as dificuldades e indicando-nos o caminho a seguir. A peregrinação de Elias ao Horebe, ao Monte Sinai, para reencontrar com as origens da fé israelita, é para recarregar as baterias espirituais. Sugere-nos a necessidade de, por vezes, encontrarmos momentos de paragem, de reflexão, de retiro, de reencontro com Deus, de realmente uma redescoberta dos fundamentos da nossa missão. Essa paragem não será nunca um tempo perdido, mas será uma forma de nós recentrarmos a nossa vida em Deus e de redescobrirmos os desafios que Deus nos faz no âmbito da missão que Ele nos confiou. Na segunda leitura de hoje, de São Paulo aos Efésios, pelo batismo, cada cristão tornou-se morada do Espírito, e ao acolher o Espírito, recebeu um sinal ou um selo que prova a sua pertença a Deus. Tem, portanto, de viver em consequência e de expressar nas suas ações concretas a vida nova do Espírito. A exortação a não contristar o Espírito deve entender-se como: não decepcioneis o Espírito que habita em vós, continuando a viver de acordo com o homem velho. Em concreto, o que é que implica ser morada do Espírito? Significa, por um lado, que os vícios do homem velho, quer dizer, o azedume, a irritação, a cólera, o insulto, a maledicência e todas as espécies de maldades devem ser eliminados. Repito, eliminados da vida do cristão. Repare-se, com todos esses vícios dizem respeito ao mundo da relação com os nossos irmãos. O cristão deve evitar qualquer ação que se oponha ao amor. Significa, por outro lado, pautoar toda a vida por atitudes de bondade, de compaixão, de perdão, de amor, tendo Cristo como o modelo de vida. O que fundamenta todas estas exortações é o fato de que nós cristãos, nós temos que ser filhos bem amados de Deus. Por isso, deve imitar a perfeição, a bondade e o amor de Deus. Como exemplo concreto, nós cristãos, nós temos diante dos nossos olhos quem? O Cristo, o Filho bem-amado de Deus, que, cumprindo os projetos do Pai, ofereceu a sua vida por amor aos homens. Pelo batismo, os cristãos tornam-se filhos amados de Deus e passam a integrar a comunidade de Deus. O batismo, ele não é, portanto, uma tradição familiar, ele não é apenas um rito cultural ou uma obrigação social, mas sim,
é um momento sério, um momento de opção por Deus e de compromisso com os valores de Deus. Eu tenho consciência de que me comprometi com a família de Deus e que eu devo viver como filho de Deus. Eu tenho consciência de que assumi o compromisso de testemunhar no mundo, com os meus gestos, com as minhas atitudes, os valores de Deus. Eu tenho consciência de que eu devo, portanto, procurar ser perfeito como o Pai do céu perfeito. Para os batizados, o modelo do Filho amado de Deus, que cumpre absolutamente os planos do Pai, é Jesus. A vida de Jesus concretizou-se na contínua escuta dos projetos do Pai e no amor total aos homens. Esse amor que teve a sua expressão máxima, onde lá na cruz, ele expressou-se sempre em gestos de entrega ao homem, de serviço humilde aos irmãos, de dom de si próprio, de acolhimento de todos os marginalizados, de bondade sem fronteiras, de perdão sem limites. Desta forma, Jesus, ele foi o paradigma do homem novo, o modelo que Jesus propõe a todos os outros seus filhos. Como é que eu me sinto face a esse modelo que é Jesus? Como ele, vivo numa atenção constante às propostas de Deus, disposto a responder positivamente aos seus desafios. Como ele, eu estou disposto a me despir-me do egoísmo, a caminhar na caridade, a fazer da minha vida um dom total aos meus irmãos. Seguir Cristo e ser um homem novo implica, na perspectiva de Paulo, assumir uma nova atitude nas relações com os nossos irmãos. O apóstolo chega realmente a especificar que o azedume, a irritação, os rancores, os insultos, as violências, a má língua, a inveja, os orgulhos mesquinhos devem ser totalmente banidos da vida dos cristãos. Esses vícios são manifestados do homem velho, que não cabem na existência de um filho de Deus, cuja vida foi marcada com um selo, o selo do Espírito. É sim necessário que nós estejamos cientes dessas realidades. Quando a nossa vida pessoal ou comunitária nos deixamos levar pelo rancor, pelo ciúme, pelo ódio, pela violência, pela mesquinhez e pelas mágoas, os irmãos que nos rodeiam, nós estamos ser incoerentes com o compromisso que nós assumimos lá no dia do nosso batismo e a cortar a nossa relação com a família de Deus. No Evangelho de hoje de São João, os interlocutores de Jesus não aceitam a sua pretensão de se apresentar como o pão que desceu do céu. Eles conhecem a sua origem humana, sabem que o seu pai é o José, conhecem a sua mãe e a sua família, e na sua perspectiva, isso exclui uma origem divina. Em consequência, eles não podem aceitar que Jesus se arrogue a pretensão de trazer aos homens a vida de Deus. Em lugar de discutir a questão da sua origem divina, Jesus, ele prefere denunciar aquilo que está por detrás da atitude negativa dos judeus face à proposta que lhes é feita. Ele não tem o coração aberto aos dons de Deus e recusam-se a aceitar os desafios de Deus. O Pai apresenta-lhes Jesus e pede-lhes que vejam em Jesus o pão de Deus para dar vida ao mundo. Mas os judeus, instalados nas suas certezas, amarrados às suas seguranças, acomodados a um sistema religioso, ritualista, estéril e vazio, repito, eles tinham um sistema religioso, ritualista, estéril e também vazio. Já decidiram que não têm fome de vida e que não precisam para nada do pão de Deus. Eles não estão, portanto, dispostos a acolher Jesus, o pão que desceu do céu. Eles não escutam Jesus porque estão instalados num esquema de orgulho, de autossuficiência, e apenas por isso eles não precisam de Deus.
Para aqueles que efetivamente o querem aceitar como o pão de Deus que desceu do céu, Jesus ele traz a vida eterna. Ele é, de fato, o pão que permite ao homem saciar a sua fome de vida. Ele diz que eu sou o pão da vida. A expressão eu sou é uma fórmula de revelação correspondente ao nome de Deus. Eu sou aquele que sou, tal como parece e aparece em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que manifesta a origem divina de Jesus e a validade da proposta de vida que ele traz. Quem adere a Jesus, a proposta que ele veio apresentar, quem acredita, encontra a vida definitiva. O que é decisivo neste processo é o acreditar, isto é, aderir efetivamente a Jesus e aos valores que ele veio a propor. Essa vida que Jesus está realmente disposto a oferecer não é vida parcial, uma vida limitada, uma vida finita, mas é uma vida verdadeira, uma vida eterna. Para sublinhar esta realidade, Jesus estabelece um paralelo entre o pão que ele veio oferecer e o maná que os israelitas comeram ao longo da sua caminhada pelo deserto. Lá no deserto, os israelitas receberam um pão, o maná, que não lhes garantia a vida eterna e definitiva, e que nem sequer lhes assegurava o encontro com a terra prometida e a liberdade plena. Alimentada pelo antigo maná, a geração saída da escravidão do Egito nunca conseguiu apropriar-se da vida em plenitude. E nem sequer chegou a alcançar essa terra da liberdade que buscavam. Mas o pão que Jesus, mas o pão que Jesus quer oferecer ao homem, levará o homem a alcançar a meta da vida plena. Vida plena não indica aqui apenas um tempo sem fim, mas indica sobretudo uma vida com uma qualidade única, com a qualidade ilimitada, uma vida total, a vida do homem plenamente realizado. Jesus vai dar a sua carne, o pão que eu lhe hei de dar é a minha carne, para que os homens tenham realmente acesso a essa vida plena, total e definitiva. Jesus estará aqui a referir-se à sua carne física. Não, a carne de Jesus é a sua pessoa. Essa pessoa que os discípulos conhecem e que se manifesta todos os dias em gestos concretos de amor, de bondade, de solicitude e de misericórdia. Essa pessoa revela-se o caminho para a vida verdadeira. Nas atitudes, nas palavras de Jesus, manifesta-se historicamente ao mundo o Deus que ama os homens e que convida através de gestos bem concretos a fazer da vida um e um serviço de amor. Repetindo o texto central que nós refletimos no passado domingo, também o evangelho que hoje nós é proposto nos convida a acolher Jesus como o pão que Deus quis que descesse lá do céu para dar a vida aos homens. Para nós que somos seguidores de Jesus, esta afirmação não é uma afirmação de circunstâncias, mas sim um fato que condiciona a nossa existência, as nossas opções, todo o nosso caminho. Jesus, com a sua vida, com as suas palavras, com seus gestos, com seu amor, com a sua proposta, ele veio dizer-nos como chegar à vida verdadeira e definitiva. Que lugar que Jesus ocupa em sua vida? Que lugar que ele ocupa? É a volta dele, em volta dele que nós construímos a nossa existência. O projeto que ele veio propor-nos tem um real impacto na nossa caminhada e nas nossas opções que fazemos em cada instante. Quem acredita em mim tem vida eterna, diz-nos o Jesus. Acreditar não é nesse texto, nesse contexto, aceitar que ele existiu, conhecer a sua doutrina ou elaborar altas considerações teológicas à proposta da sua mensagem. Acreditar é aderir de fato. Aderir a essa vida que Jesus nos propôs, viver como ele, na escuta constante dos projetos do Pai, segui-lo no caminho do amor, do dom da vida, da entrega dos irmãos,
é fazer da nossa própria vida como ele fez da sua. Uma luta coerente contra o egoísmo, contra a exploração, contra a injustiça, contra o pecado, tudo o que desfeia a vida dos homens e traz sofrimento ao mundo. Eu posso dizer com verdade e também objetividade que acredito em Jesus. No seu discurso, Jesus faz referência ao maná como alimento que matou a fome física dos israelitas em marcha pelo deserto, mas que não lhes deu a vida definitiva, não lhes transformou os corações, não lhes assegurou liberdade plena e verdadeira. Só o pão que Jesus oferece sacia verdadeiramente a fome de vida do homem. Oh glória! O maná pode representar aqui todas essas propostas de vida que tantas vezes atraem a nossa atenção, o nosso interesse, mas que vêm a revelar-se de falíveis, ilusórias, parciais, porque não nos libertam da escravidão, nem geram uma vida plena. Sim, é preciso que nós aprendermos a não colocar a nossa esperança, colocar a nossa segurança no pão, que não sacia a nossa fome de vida definitiva. É necessário apresentar-nos e discernir entre o que é ilusório e o que é eterno. É preciso aprendermos a não nos deixarmos seduzir por falsas propostas de realização e de felicidade. É necessário aprendermos a não nos deixarmos manipular, aceitando como pão verdadeiro os valores e as propostas que a moda ou a opinião pública dominante continuamente nos oferece. Por que é que os judeus realmente rejeitam a proposta de Jesus e não estão dispostos a aceitá-lo como o pão que desceu do céu? Porque eles vivem instalados nas suas grandes certezas teológicas, prisioneiros dos seus preconceitos, acomodados num sistema religioso imutável, um sistema estéril, e perderam a faculdade de escutar a Deus e de deixar desafiar pela novidade de Deus. Eles construíram um Deus fixo, um Deus calcificado, um Deus previsível, rígido, conservador, e recusam-se a aceitar que Deus encontre sempre novas formas de vir ao encontro dos homens e lhes oferecer uma vida em abundância. Essa doença de que padecem os líderes e fazedores de opinião do mundo judaico não é assim tão rara. Todos nós temos alguma tendência para o quê? Para a acomodação, a instalação, o alburcesamento. E quando nós deixamos realmente dominar por esse esquema, tornamos-nos prisioneiros dos ritos, dos preconceitos, das ideias políticas ou religiosamente corretas, de catecismos muito bem elaborados, mas parados no tempo. Para os tempos das elaborações teológicas muito coerentes e muito bem arrumadas, mas que deixam um pouco espaço para o mistério de Deus e para os desafios sempre novos que Deus nos faz. É preciso aprendermos a questionar as nossas certezas, as nossas ideias pré-fabricadas, os esquemas mentais em que nos instalamos comodadamente. É preciso termos sempre o coração aberto, um coração disponível para este Deus, que é sempre novo e sempre dinâmico, que vem ao meu, ao seu, ao nosso encontro de mil formas, para nos apresentar os desafios e para nos oferecer a vida em abundância. Agora, momento mariano. Refúgio dos pecadores. É como a igreja chama a Virgem Santíssima. É porque Maria se preocupa com os pecadores, procura-os, chama-os, espera por eles, recebe-os e quando a ela recorrem, acolhe-nos com maternal bondade e também compreensão. Ela cura suas feridas espirituais, limpa-os dos seus pecados, fazendo com que tenham realmente os sentimentos de dor e também de arrependimento.
Fruto deste cuidado que a boa mãe tem por seus filhos, os pecadores, é a conversão destes, sua mudança de vida, a sua salvação. Virgem que reinas no céu, muito perto de Deus, leva-me contigo. Virgem que reina nos céus, muito perto de Deus, leve-me contigo. Ave Maria, cheia de graça, eu oro convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre, tornando-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos, agradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volveis, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das vossas promessas de Cristo. Amém, 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 amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou aos terceiros dias, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há vindo julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém, amém, amém. Meu amado, minha amada, nunca, nunquinha, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Nosso poder está no nosso Senhor, que fez os céus e a terra. Estamos unidos e permaneceremos sempre unidos em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.